o céu. Tua glória enche a terra, Sua glória enche o céu, Sua glória enche a minha vida, Senhor. Como Tu és, quão formoso és, Rei do universo, Sua glória enche a terra, enche o céu. Sua glória enche a terra, Sua glória enche o céu, Sua glória enche a minha vida, Senhor. Adore ao Senhor. Maravilhoso é estar em Tua presença. Maravilhoso é ter que adorar. Maravilhoso é tocar em Tuas vestes. Maravilhoso é Te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em Tua presença. Maravilhoso é poder Te adorar. Maravilhoso é Tuas vestes. Maravilhoso é Te contemplar, Senhor. Maravilhoso é Te contemplar, Senhor. Amém. No livro de Êxodo, capítulo 25, a partir do versículo 1, diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta de todo homem cujo coração o mover para isso. Dele recebereis a minha oferta. Então, você tem a oportunidade de vir aqui à frente e colocar seus dízimos e oferta diante do Senhor. Graças a Deus. É o momento de adorarmos ao Senhor com aquilo que Ele tem nos presenteado, que Ele tem nos dado de forma gratuita. Diz a Bíblia Sagrada que o ouro e a prata são do Senhor e Ele tem nos abençoado. E a nossa oração nessa noite é que Ele possa derramar sobre nós um avivamento, que mais do que nunca precisamos ser restaurados e renovados pelo Senhor. Quando é maior perseverança na doutrina que Jesus deixou, e quando houver maior comunhão, e entre nós houver maior amor, quando houver temor em cada alma, além dos sinais que vão surgir, a nossa igreja terá sido avivada, e o mundo inteiro, eu sei, vai reagir. Ó, desperta, ó Senhor, essa igreja que compraste para ti, Jesus. Com teu
começar em mim. Começa 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 em mim. Amém, amém, amém. Deus, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui. Te somos gratos, Senhor, por esse momento de te adorarmos e celebrarmos a Ti, Senhor, com tudo aquilo que Tu tens nos dado. Muito obrigado pelo maior presente que Tu tens nos dado, a convicção, a certeza que em Cristo Jesus somos perdoados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Pai, eu oro pelos Teus filhos que vieram aqui à frente, trouxeram seus dízimos, as suas ofertas, Pai, que Tu possa nos abençoar, Senhor, abrindo a porta de facilidade, de emprego, e que haja verdadeira prosperidade, Senhor, em nossas vidas. Pai, muito obrigado. Queremos abençoá-los, Pai, em o nome de Cristo Jesus. Convido a missionária, que vai trazer uma mensagem da parte do Senhor. Boa noite, graça e paz, amém? Louvado seja o Senhor, né? Por esse privilégio de adorarmos, de cultuá-lo. E nós temos aí o presbítero que é 1001 utilidade, né? Prega, canta, é professor da escola dominical, glória a Deus. Que bom, queridos, né? Nós nos alegramos em nos reunirmos para cultuar. Essa noite que eu quero compartilhar com vocês se encontra na carta de Tiago, Epístola de Tiago, capítulo 1. E tenho me debruçado há alguns dias sobre essa carta. Não sei, acho que a gente vai compartilhar algumas quintas nela, certo? Então, vocês aproveitem. Hoje já vou começar com a tarefinha de casa. Então, vocês já podem ler, são apenas 5 capítulos, e aí vocês já podem ler ela em casa, certo? Tiago, capítulo 1. E nós vamos ler do versículo 1 ao 4. Todos acharam? Diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Vamos orar, amados? Pai, nós continuamos aqui na Tua presença. Obrigada por essa honra de estarmos aqui para aprender de Ti. Pedimos que Tu esteja nos falando, nos direcionando. Senhor, Tu sabes o que precisamos ouvir, como precisamos ser instruídos por Ti, como precisamos amadurecer, como precisamos aprender. Que essa noite Tu nos leve como Tua igreja a subir mais um degrau na vida espiritual, a nos aproximarmos mais de Ti, a nos parecermos mais contigo. Tome a nossa vida, tome a vida daqueles que estão nos assistindo, que também a Tua presença se faça real em cada lar e posteriormente também onde esse vídeo chegar, que a Tua palavra, que é viva e que é eficaz,
possa penetrar no coração de cada um. Muito obrigada. Desde já, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, nós vamos estudar, hoje só esses primeiros 4 versículos. Depois a gente vai continuar, mas o título, mais ou menos, que eu vou dar para esse estudo, essa série, é Como Lidarmos com as Provações, tá certo? Mas como a gente está começando hoje no livro, e eu sempre gosto de fazer, vocês sabem, a gente precisa ter uma noção, Chamamos de panorama, dar uma passeada por cima do livro para a gente ter uma noção de o que nós estamos estudando. Então, o autor aqui desse livro já é muito claro, foi Tiago. Esse Tiago aqui é o meio-irmão de Jesus, certo? E está confirmado lá em Gálatas capítulo 1, versículo 19. Ele era um dos filhos de Maria, no caso, mãe de Jesus. E aí eu já vou pedir que você abra Mateus 13, 55. Como é culto de doutrina, a gente fica mais à vontade para folhear a Bíblia, Para aprender. Não vale enrolar, não. Pode procurar que eu espero. Então, Mateus 13, 55. Bem facinho, que é o primeiro livro do Novo Testamento. Mateus 13, 55. Todos acharam? Treze, 55. Diz assim: não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Então, esse Tiago aqui, que era filho de Maria, aí a gente já vai aproveitar aqui e abrir um parêntese, que Maria teve outros filhos, Eu acredito que todos que estão aqui já sabem disso, mas existe uma polêmica, E às vezes você não sabe nem onde se encontra esse versículo. Onde é que tem que Maria teve outros filhos? Está aqui em Mateus 13, 55, e a mesma passagem está em Marcos 6, 3. Então, é esse Tiago aqui que escreveu essa carta. Vale ressaltar que havia outros 3 Tiagos. Por isso que eu estou fazendo questão de frisar, E os outros 3 Tiagos eram o apóstolo, filho de Zebedeu, que era irmão de João. Tinha também o Tiago, filho de Alfeu. E tinha também esse Tiago aqui, que era o filho de Maria. Então, na mesma época, praticamente, tinha esses 3 Tiagos. E às vezes a gente fica na dúvida, Quem foi o Tiago que escreveu essa carta? Esse Tiago aqui foi o meio-irmão de Jesus. E os outros Tiagos eram apóstolos. Eles foram escolhidos e estavam entre os escolhidos. Os outros Tiago. Então, essa carta não poderia ser escrita pelo apóstolo Tiago, filho de Zebedeu, porque ele foi morto antes dessa carta ser escrita. E a morte desse Tiago, que era apóstolo, se encontra em Atos capítulo 12, que é aquele que Herodes mandou decapitar, certo? Ele pediu a cabeça dele lá no... Então, era o outro Tiago, e não foi ele que escreveu essa carta. E o que escreveu aqui, ele era um líder da igreja de Jerusalém, considerado um dos pilares da igreja, juntamente com Pedro, João. Todo mundo sabe a musiquinha, Pedro, Tiago e João. Então, esse Tiago era que sempre andava com Pedro e João, tá certo? E era considerado um dos pilares da igreja primitiva, só para você se situar. Ele tinha um apelido. Os historiadores dizem que, pelo fato de ele ter uma vida intensa de oração, ele criou calos no joelho e ele tinha um apelido de joelho de camelo, de tanto orar. Esse Tiago. Então, quem escreveu foi ele, Esse é o remetente, mas ele escreveu para quem? Quem é os destinatários dessa carta? E o versículo 1 está muito claro. Ela foi escrita aos judeus que se converteram ao cristianismo e estavam dispersos. Ou seja, estavam ali nesse período da dispersão que foi promovida por Herodes. Então, eram irmãos que estavam espalhados, não estavam na cidade deles.
e essa carta foi escrita a esse grupo, certo? Então, é uma carta geral. O que é isso? Essas cartas gerais, elas eram lidas por todos, certo? Então, era que chamavam também de carta circular. Diferente de algumas de Paulo, que eram bem direcionadas a pessoas ou à igreja. Essa carta de Tiago era uma carta geral, ok? E qual foi o propósito de Tiago escrever essa carta? E ele escreveu diante dessas perseguições e do sofrimento. O propósito era ensinar a sabedoria de Deus para que os irmãos perseverassem firmes na fé, especialmente nos tempos de provação, até o retorno de Cristo. Era uma carta de perseverança. Ele vai tratar aqui que tinha provações, tinha dificuldades, mas que os irmãos perseverassem, tá certo? Era essa a palavra de ânimo de Tiago. Então, feitas essas considerações, vamos nós ao texto, né? E tirar aqui algumas lições. Primeira lição, aqui eu quero só pincelar como Tiago vai se apresentar. No versículo 1, ele diz: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Ele dá aqui início a essa carta com as mesmas considerações que Paulo dá. Na carta aos Romanos, Paulo usa praticamente as mesmas frases. Paulo, apóstolo de Jesus. Então, o que a gente observa quando Tiago, fala isso? Primeiro que essa palavra servo, no original, é doulos, ou vem de escravo, comprado pelo seu senhor. Então, quando Tiago diz isso, ele estava declarando: eu sou servo cativo de Deus e de Cristo, e isso demonstrava humildade e profundo testemunho de sua fé. Ele não puxou para si o título de meio-irmão de Jesus. Ele não cita aqui. Ele diz: quem está escrevendo para vocês é Tiago, é um escravo de Jesus, é um servo do Senhor, é um escravo de Deus, servo de Deus. Então, ele não vai ali se aproveitar de um título que ele até que tinha direito. Isso chama a atenção. E como é precioso, amados, a gente já pensar com relação a isso, Foi até passado um filme aqui para os adolescentes, eu acho que o nome do título era Vencedores, se eu não estou enganado, E tem uma frase lá que chama bastante atenção. Um dos personagens vai se apresentar para um senhor. E chega um momento que o Senhor diz assim: quem é você? E aí ele diz várias coisas. Eu sou fulano, eu trabalho nisso. E no final esse Senhor diz a seguinte frase para ele: sua identidade está ligada ao que você se dedica. Então, como será que nós nos apresentamos por aí? Isso diz muito sobre a nossa identidade. Será que a gente faz questão de dizer: eu sou serva de Jesus? Eu sou cristã. Ou será que está mais em foco na frente, foi até algo que o nosso pastor falou aqui, é a profissão, é o título. Então, nós nunca podemos esquecer isso, amados. Antes de tudo, o que nós temos de mais precioso é sermos servos de Jesus. Antes de título, de função, de diploma, de certificado, nós somos servos de Jesus. E não deixe de lembrar isso, aonde você estiver, até porque é interessante, Deus nem deixa que a gente esqueça. Quando nós temos um compromisso sério com Ele, aonde nós chegamos, nós somos identificados como tais. Então, é melhor você se entregar do que passar vergonha como fez Pedro, E aí, Pedro, o que é que Pedro? Pedro nega e nega e nega. E a mulher: mas você esteve com ele. E ele: não. Começou a esbravejar, que a Bíblia diz, porque ele não queria assumir naquele momento que ele realmente tinha estado com Jesus. Então, primeira coisa que a gente aprende aqui com Tiago, que nós temos uma identidade em Cristo. E o que nós temos de mais precioso é sermos servos de Jesus. Servirmos a Ele, sermos realmente dedicados a Ele. Então, a nossa identidade está ligada àquilo que nós nos dedicamos. Não esqueçamos isso. Mas vamos lá para o tema principal do estudo, que é como lidar com as provações, a partir do versículo 2. Do 2 ao 4 diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes.
Essa carta foi escrita a um povo que estava sofrendo. Eles eram crentes, mas estavam sendo perseguidos. Eles eram crentes, mas estavam dispersos, fugindo por causa de uma perseguição. Eram crentes, mas tiveram os seus bens saqueados, tomados. Então, precisamos lembrar aqui, queridos, que mesmo que nós tenhamos experiência com o Senhor e sejamos crentes, servos de Jesus Cristo, a gente passa por perseguição, a gente passa por dificuldade. E aqui em Tiago ele vai falar que muitos deles estavam sendo oprimidos pelos ricos, lá no capítulo 5. Alguns se encontravam enfermos, 5,14. E alguns sofriam em 5,13. Então, Tiago vai lembrar que mesmo que nós estejamos ali seguros com Jesus, mas nós passamos por tribulações, por dificuldades, tá certo? Então, vida cristã não é um local onde a gente está protegido, num lugar de vidro, numa estufa espiritual, mas sempre lembramos que a vida cristã ela é um campo de batalha. É um lugar onde nós estamos ali, né, sendo diretamente atacados, constantemente. Então, algumas pessoas até fazem essa pergunta, né? Por que um crente fiel fica desempregado? Por que um crente fiel sofre de câncer, né? Sofre com outros problemas tão sérios? Por que um crente fiel passa por provações tão amargas às vezes? E aí vamos ver aqui que Tiago vai nos orientar. A questão não é por quê, mas como nós lidamos com isso. É o que faz toda a diferença, tá certo? Então, como lidar com as provações ou tribulações? A primeira forma, com toda alegria. E aí, gente, é até assim um pouco contraditório, né? Tribulação, perseguição, né? Alegria, como assim? Mas é a orientação que Tiago diz, ó, meus irmãos, tende por motivo de um pouquinho de alegria. É isso que ele diz? Olhem na sua Bíblia como é que Tiago diz. Tende por motivo de toda alegria. Então, essa deve ser a nossa atitude ao enfrentarmos as tribulações e as dificuldades da vida. Em vez de murmurar, de reclamar, de ficar amargo, né, de se enfiar numa caverna, nós devemos nos alegrar intensamente. Devemos encarar as provações com a visão nos resultados que elas produzem em nós. E isso faz toda a diferença. Primeiro, queridos, que essa reação diante das tribulações, só o Espírito Santo produz em nós. Tá certo? Não é algo que o ser humano fabrica, mas é o Espírito Santo que produz em nós. Então, aqui ele vai dizer que nós precisamos enfrentar as tribulações dessa forma. Essa alegria é a confiança segura na soberania de Deus. De que Ele está no controle, Ele sabe o que está fazendo e sabe para onde está nos levando. Deus sabe, ainda que no momento a gente não compreenda. Só vamos nos alegrar nas tribulações quando nós entendermos o propósito de Deus em meio às lutas. Até a gente compreender, às vezes a gente fica ressentido, amargurado, revoltado, né? Aquela pessoa que ao invés de produzir algo bom, produz ruim, um negativo. O propósito das provações, das tribulações na nossa vida, queridos, é nos tornar melhor, tá certo? E aí Tiago começa dizendo, vocês enfrentem, mas enfrentem com toda alegria. A segunda forma que ele vai dizer, nós precisamos entender que elas vão passar. É tanto que ele diz, tende por motivo de toda alegria o passardes, né? Ou seja, as provações não duram a vida toda. Ninguém aguenta uma vida inteira de prova, né? Ninguém aguenta uma vida de turbulência. Depois da noite vem a manhã, depois do choro vem a alegria, depois da tempestade, geralmente é quando aparece o arco no céu, a coisa mais linda. Depois desses momentos difíceis, é que a gente vai compreender muita coisa. Não vamos ficar nas provações. Nós estamos passando. Lógico, algumas passam mais rápido, outras passam mais devagar, mas todas
passam. Tá certo? Precisamos entender isso. Todas passam. Quando tiver no momento de crise, da dificuldade, lembre disso, vai passar. Em algum momento, isso vai passar. Então, segunda forma da gente enfrentar é lembrando isso, que é passagem, que é um processo e que vai passar. Ainda que sejam várias, porque ele diz, né, o passardes por várias provações. E essa palavra aqui, várias, no grego, no original, ela tem um significado de diversas cores, algo multicolorido. As provações, elas são policromáticas. Existem provações de todas as cores, mas Deus tece também para todas essas provações um mosaico lindo e vai formando e nos aperfeiçoando. Então, tem aquelas que é mais pesada, mas tem aquelas que é mais leve, não é assim? Tem aquela provação que você diz, não vou aguentar não, essa aí eu não atravesso não. Mas tem aquelas que você entende que é um processo. Então, quando o Tiago está dizendo isso, ele diz, são várias, todo mundo passa, né? São vários tipos, mas se alegre mesmo assim por isso, independente da intensidade e do tipo. Para cada cor de provação existe a graça suficiente de Deus para sustentar-nos. A graça de Deus também, ela é multiforme. E eu acho lindo, queridos, como o nosso Deus, para cada enfermidade, ele tem um remédio certo. Então, lá em 1 Pedro 4,10, diz assim, servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Como bons despenseiros, aí tem da multiforme graça de Deus. Então, mostrando aqui que a graça de Deus também, ela é multiforme. Certo? Assim como as tribulações, as provações são multiformes, mas nós também temos graça suficiente para passar por esse processo. Tá certo? Então, não esqueçamos isso, que nós possamos passar com alegria, que nós possamos passar com esse entendimento. Vai passar, ainda que sejam várias. Há provas fáceis e há provas difíceis. As que são maiores do que nossas forças. E há aquelas que a gente tem a impressão, como Jesus, que está sozinho no Getsemane. Que é só você e Deus. Deus sabe o que está fazendo em nossa vida. E aí, amados, Ele é como um pintor. E Ele está esculpindo em nós a beleza de Jesus. Quando nós compreendermos o propósito das provações, a gente vai ter outra visão de vida. Porque muitas vezes nós esperneamos, reclamamos porque a gente não entende. E o propósito essa noite é como nós devemos lidar. Nós precisamos aprender como lidar. E a terceira forma, talvez a mais importante, seja entendendo o que é provação e quais os seus benefícios. Então, a terceira forma de nós enfrentarmos é entendendo o que é e que ela tem benefícios. A palavra provação no grego significa prova, teste, né? Ou seja, teste da fé. E aí, queridos, eles dão aquele exemplo de um rolo compressor que ele era feito com pregos. Geralmente o povo que trabalhava com lavoura, né, com agricultura e precisava debulhar o arroz, essas coisas. Então eles colocavam ali, tinha um rolo compressor, que ele era com pregos, e esse rolo ia tirando a casca, a palha do grão, até ficar só o grão. E essa mesma impressão do rolo compressor, de purificar, de separar a palha do trigo, é a mesma palavra no grego para provação, certo? Para tribulação. Então, quando nós estamos passando por isso, lembre disso. Rapaz, é o rolo de Deus, né? Está aí passando na minha vida e está separando, purificando algumas coisas, tá certo? Essa é a impressão, esse é o sentido da palavra. E é interessante, sempre foi esse o método de Deus, de aperfeiçoar o homem. A Bíblia diz que até Jesus foi aperfeiçoado por aquilo que sofreu. Como assim, né? Se Jesus já era perfeito, como é que ele... Mas ele passou pelo processo de sofrimento, de
tribulação, angústia, tudo para se tornar mais perfeito e parecido. Como ele sempre dizia, eu faço aquilo que eu vejo o Pai fazer. Então, imagine nós. Haja rolo compressor com prego, não? Para nos preparar, nos purificar e nos santificar. Então, não esqueçamos isso. Provação é esse sentido. E aí eu quero que você abra Deuteronômio, capítulo 8. Nós vamos ver como esse processo que Deus fez a mesma coisa com Israel. Deuteronômio 8. Quem tem dificuldade é o 5º livro do Velho Testamento. Gênesis, Êxodo, Levítico. Deuteronômio 8. Já ficou a tarefinha de Tiago, para vocês lerem em casa, fica a tarefinha de todo o capítulo 8, que nós não vamos ler agora, tá certo? Porque ele vai falar de todo esse processo, como Deus trabalhou com Israel. Mas eu vou ler só o versículo 2 com vocês. Então, Deuteronômio 8, 2. Olha aí. Pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar e te provar. É a mesma raiz, a mesma palavra que está falando aqui em Tiago. Para te provar. Deus leva aqui a nação de Israel para o deserto para provar, para que eles soubessem o que estava no coração deles. Lógico que Deus já sabia. A nação é que muitas vezes não sabe. O processo de tratamento, de provação, queridos, é esse processo em que Deus traz à tona o que está no nosso coração. E aí nós vamos saber exatamente o nível da nossa fé. É onde a gente vai compreender e entender até que ponto a gente está enraizado ou não. E aí esse processo aqui de Deus com Israel foi a mesma coisa. Eles passaram ali 40 anos, e aqui é muito claro. Trouxe vocês para cá, para humilhar vocês, para provar vocês, para que vocês soubessem o que estava no coração de vocês. Então a provação, ela tem esse propósito de realmente, testar a nossa fé, testar a nossa experiência. Assim como Deus levou aquela nação para o deserto. E aí, durante o deserto, Deus ensinou, instruiu, educou Israel para cumprir a sua vontade. Ele permite o deserto, porque são nesses momentos que são expostos o que há no nosso coração. É nessa hora que ele prova se cumpriremos a sua vontade expressa na sua palavra, para provar realmente se estamos dispostos a obedecer a sua palavra ou não. É na provação que aparece o que tem de bom ou o que tem de ruim em nós. É na provação que nós passamos por esse processo como ourives, que o ouro ele é purificado no gelo. É assim, gente? Onde é que o ouro é purificado? No fogo, E na medida que vai se tirando as impurezas, quanto mais fogo, vai percebendo o que tem de impuro. Até ele ficar totalmente puro, é que sai ali daquele processo de purificação. E a gente tem uma música que às vezes a gente canta, Assim como o fogo refina o ouro. Às vezes quando eu vejo os irmãos cantando, eu, eita Jesus. Será que sabem o que estão cantando, Vem tua obra em mim completar. O que você está dizendo? Senhor, pode passar esse rolo compressor. Pode ir tirando as impurezas, Pode aquecer o fogo. É isso que nós estamos dizendo, gente. Viu? Então, precisamos prestar um culto racional ao Senhor. Lógico que às vezes a gente não tem essa compreensão toda, mas essa noite nós estamos aqui entendendo. Provação faz parte do processo natural da vida cristã. É um processo onde Deus nos purifica e nos prepara para sermos melhores, certo? O propósito é a gente sair brilhando como ouro, porque é nesse processo que a gente vai se tornando mais parecido com Jesus. As impurezas vão saindo e a gente vai se tornando mais parecido com Jesus. Então, provação é isso.
É processo de purificação na nossa vida, tá certo? E tem benefícios. Interessante, quando eu estava lendo essa carta, você olha aí o título no versículo 2. O que é que tem aí na sua Bíblia? Os benefícios das provações, né? Aí você diz, e tem benefício, né? Como assim? É sério que, pois é, tem benefício, gente, provação. Lógico que quando a gente está passando, a gente não compreende. Mas todos nós, ao olharmos para trás, que todos que estamos aqui já passamos em algum momento por um processo assim. Né? Alguns podem ter passado mais tempo no fogo, outros passaram menos, mas todos nós já passamos. E ainda iremos passar, porque o processo de aperfeiçoamento continua. Quando nós olhamos, a gente olha e diz, como eu estou melhor do que naquela época, né? Hoje eu me considero melhor. É esse o processo e são esses os benefícios. E aí está no versículo 3, os benefícios. Quais são? Um dos benefícios, esse teste ao qual a nossa fé é submetida, forja a nossa resistência. Olha o que diz no versículo 3. Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Então, nas provações da nossa fé, quando ela é testada, vai mostrar a genuinidade da nossa fé. Por isso que ele diz aqui, uma vez confirmada, porque tem gente que é reprovado na prova, né? Então, mas se na hora da aprovação, nesse processo, esse processo é confirmado, vai produzir perseverança em nós. A palavra aqui, confirmada, que é a aprovação desse teste, é a palavra toknos, que era uma palavra utilizada para avaliar as moedas antigas. Hoje não, hoje a gente já tem um padrão de moeda, um padrão de cédula, mas antigamente não tinha, era feito manual. E como é que era provado se aquelas moedas eram originais ou não? Pela batida. Se ao bater o barulho era oco, então era falsa. Se ao bater o barulho era pesado, não tinha aquele, então era uma moeda verdadeira. E é essa palavra que é usada aqui. Que é confirmada a nossa fé. Se quando bate, que som está saindo? Será que o som é um som firme, seguro, a gente está ali firme com o Senhor? Ou é um som oco? A gente murmura, reclama, esperneia. Que som está saindo? É isso que está falando aqui. Deus sempre nos prova para produzir o melhor em nós. As provações da nossa fé trabalham por nós e não contra nós, visto que produzem perseverança. Deus está no controle da nossa vida. Tudo tem um propósito. Paulo diz que Deus trabalha por nós, em nós e através de nós. Ele trabalhou em Abraão, José, Moisés, antes de trabalhar através deles. Primeiro, prepara o vaso de honra. Depois é que usa o vaso. Então, esse processo que Deus usa, e foi com todos, meus amados. Por que seria diferente conosco, né? Todos. A gente olha a vida de José, muitas vezes você olha o José já liderando, reinando e tudo. Sim, não esquece aí, né? Das provações, não esquece do rolo compressor, não esquece de como ele foi batido, o som que ecoou da vida dele, para que ele chegasse ali. A fé dele foi testada, confirmada, ele perseverou e alcançou o propósito. Então, é esse processo de Deus com qualquer um de nós, tá certo? Não esqueçamos isso. As provações e tribulações para o cristão é como um exercício físico, é para os músculos. Quanto mais se trabalha, também mais se aumenta. Mas tem tanto crente raquítico, né? Sim, que o negócio aperta, já está, né? Não tem coragem para enfrentar, para se render, para deixar Jesus trabalhar. Então, as provações, ela tem esse propósito, nos aperfeiçoar. Então, primeiro benefício é que ela vai, né, gerar em nós essa perseverança. Segundo benefício, ela nos leva a uma maturidade. Está no versículo 4. Olha aí. Ora, a perseverança
deve ter ação completa, para que sejais, olha o propósito, gente, perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Olha o propósito desse processo. Paulo nos diz que as tribulações, elas nos ensinam, levam-nos à maturidade. Eu quero que você abra Romanos capítulo 5, nós vamos ler versículo 3 e 4. Romanos 5, versículo 3 e 4. A gente vai ver que é um paralelo com essa passagem aqui de Tiago. Olha o que ele diz. E não somente isto, mas também, nos gloriamos. Aqui é como se Paulo já estivesse vivendo aquilo que Tiago estava ensinando, né? Nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo, ele não estava mais sendo ensinado, mas tinha essa experiência, que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Então, é esse processo, né, que Deus usa para nos levar à maturidade. E eu quero só falar com vocês aqui duas palavrinhas que é bem interessante, para perseverança também. Essas duas palavrinhas aqui no original, que tem uma palavra que ela dá a ideia de paciência com situações difíceis. Significa paciência com as situações, ou seja, coragem, perseverança em face do sofrimento e dificuldade. Os crentes imaturos são sempre impacientes. Todos também mostraram a sua imaturidade. Abraão coabitou com Agar. Esse era um processo de impaciência, de imaturidade. Ele não esperou. Moisés matou um egípcio, achando que era a hora dele agir, e ainda não era. E aí, Pedro quase matou Malco, ainda arrancou a orelha do homem, né? Então, quantos tiveram esse processo de imaturidade e precisaram passar por esse processo de experiência com o Senhor? Então, nas provações, nós precisamos perseverar. E a perseverança, ela tem essas duas linhas. Paciência com situações difíceis, mas tem uma outra palavrinha também, no grego, no original, que é paciência com pessoas difíceis. Então, o objeto das provações geralmente são esses. Ou situações, ou pessoas. E nós precisamos entender que é a ferramenta que Deus usa para nos aperfeiçoar, queridos. Sabe aquela situação que a gente se encontra e diz, meu Deus, como é que eu vou sair daqui? Como é que eu vou lidar com isso? E depois a gente vai tratar, que aí Tiago vai, mais na frente ele vai dizer que a gente peça sabedoria, né? Para lidar, porque tem momentos que nesse processo aqui de provação a gente não sabe como lidar, nem nas situações, nem com pessoa. E aí Tiago vai continuar dando as dicas. Mas aqui, esse processo, né? Com situações, às vezes até que a gente consegue lidar. Mas como é difícil quando é com pessoas. E todos nós, se não passou, vai passar, Deus coloca uns ferros para afiar a gente, né? Na nossa vida, no nosso processo de caminhada. E a gente vai encontrar, seja na família, seja no trabalho, seja na escola, na faculdade, em algum lugar, a gente vai encontrar essas pessoas. Qual é o propósito? Trabalhar essa questão da paciência. Que a gente persevere. Que a gente entenda que é uma provação, mas que é permitido por Deus para forjar em nós essa paciência. Da gente lidar tanto com situações como com pessoas difíceis. Então, desenvolver a perseverança e a maturidade do caráter cristão. Esse é o propósito da provação e das tribulações. Nos purificar, né? Nos burilar, nos deixar melhores. As provações têm esse poder de tirar as impurezas. Como citei para vocês, a questão do ouro. Que na medida em que aquece, vai saindo o ouro. E aí,
esse processo de provação também é algo que Jeremias teve essa experiência, uma visão, quando trata lá da olaria, né? Que ele desceu na olaria e viu ali o oleiro formando o vaso. E ele diz que o vaso estragou na mão do oleiro, e aí o oleiro foi formando. Essa questão do estragar, gente, muitas vezes é o processo de provação, o processo de tribulação que Deus permite. Porque geralmente quando eles estão fazendo um vaso e dá errado, eles não ficam remendando, né? Eles amassam tudo para fazer de novo. E aí Deus levou Jeremias até uma olaria para ter essa experiência, para dizer, olha aí como é que eu faço, olha aí como é que eu trabalho. Então Deus não trabalha com remendo, certo? Deus não põe cera. Vocês sabem de onde é que vem a palavra sincera ou sincero? Né? Antigamente, quando eles faziam o vaso, e aí quando quebrava, que não queriam fazer de novo, eles colocavam cera no vaso. E o povo que não tinha experiência, sabe aqueles que compram os lourinhos, periquitinhos por papagaio, né? Quando você não conhece, aí não, ele vai crescer, ele fala, pois é. Quem não tinha experiência com vaso, comprava um vaso que não era original. Como é que ele sabia que o vaso era inteiro, que não tinha remendo? Eles levavam para o sol, porque se tivesse cera, derretia. E a pergunta que o comprador chegava e dizia, é sem cera? E aí vem da palavra sincero, né? É sem cera ou tem cera, né? E como é que sabia se era sem cera ou com cera? No sol, fogo. E aí derretia, e se fosse falso, apareceu o defeito. Nenhum de nós, eu não quero, queridos, ser vaso remendado. Tenho certeza que nenhum de nós que estamos aqui queremos isso, né? Nós queremos ser homens e mulheres sem cera. E aí, tem hora que o oleiro tem que quebrar, peraí, né? E ele vai fazer de novo. E é esse processo de purificação que Tiago aqui está dizendo. São as provações. São as provações com situações, são as provações com pessoas, são situações que Deus nos coloca e Deus está ali só assistindo. Vendo no final, como diz aqui, né? Se a nossa fé vai ser confirmada. Não esqueçam isso. Então, o propósito é esse, é nos aperfeiçoar. Versículo 4, ele diz, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros. Ou seja, sinceros, né? Sem ceras, em nada deficiente. Isso é, completo e constante. Quanto mais nós nos comprometermos com Deus, mais provado nós seremos. Vocês já sabiam disso? Se não tinham lhe dito, né? Deixa eu lhe dizer, aquele evangelho que as pessoas dizem, venham para Jesus, né? Que tudo vai mudar, que as tribulações vão sumir, que você vai comprar carro e não sei o quê. Jesus não prometeu isso, não. Jesus disse, vocês têm certeza que vocês querem vir após mim? Pois negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Deixa eu dizer para vocês que o inimigo de vocês vai começar em casa, que a confusão começa pela própria casa, que os pais, os familiares, vai ser quem vai se levantar contra vocês. O evangelho que Jesus pregou foi esse. E aí nós precisamos compreender que a forma dele nos moldar e aperfeiçoar é essa forma. Quanto mais nos achegarmos a Deus, mais provados nós seremos. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Ele está conosco nesse processo, é o que tem de mais precioso. E queridos, quando nós chegamos do outro lado, nada se compara. Às vezes a pessoa olha e diz assim, meu Deus, fulano é tão forte, fulano é tão diferente, fulano não tem noção, né, das situações que ele ou ela já vivenciaram e já passaram. Então, que nós não venhamos fugir dos processos. Que nós não venhamos fugir das provações. Que nós não venhamos fugir das situações difíceis, das pessoas difíceis. Que a gente peça ao Senhor graça e sabedoria para lidar. Porque a forma de Deus nos aperfeiçoar é para que nós sejamos melhores. Quanto mais somos provados e perseveramos, mais nós crescemos em obediência para com Deus. É um processo, certo?
a gente muitas vezes não percebe, mas quem está do seu lado vai perceber. Se sua fé está enraizada, se você está mais firme, percebe a sua postura, porque isso se torna notório. Então, a perseverança, ela é o músculo que move o cristão nessa vida. A obediência e a perseverança necessitam ser constantemente exercitadas. Mas eu já tenho 50 anos de crente. Continue exercitando a obediência e a perseverança. Porque caso contrário, queridos, a gente estaciona. A nossa vida, até Jesus voltar ou nós irmos, nós estamos passando por esse processo de aperfeiçoamento, de santificação. Então, não esqueçamos isso. Obediência e perseverança é o que nos fortalece, é o que nos mantém firmes na fé. Existe um processo de Deus na nossa vida que segue esse trilho, que foi o que Paulo falou em Romanos e que a gente pode comparar aqui com Tiago. Tribulação, perseverança, experiência e esperança. Tribulação, perseverança, experiência e esperança. Quanto mais a gente passar por esse ciclo e sermos aprovados, mais fortes nós seremos, espiritualmente falando, tá certo? Então, é um teste para o nosso compromisso pessoal com Deus. E nós não podemos esquecer isso, amados. Tem uma frase que usam muito nas academias. Sem sofrimento, não há ganho, né? Sem sofrimento, não há ganho. E na vida espiritual também, se tratando, nossa vida só vai ser exercitada na medida em que a gente se submete e passa por esse processo. E aí eu quero encerrar com vocês, lendo aqui a introdução desse livro, Max Lucado, Moldado por Deus. Li aqui porque tem tudo a ver com o que nós estamos falando. A introdução diz assim: a loja do ferreiro. Na loja de um ferreiro, há 3 tipos de ferramenta. Há ferramentas na pilha de sucata, ultrapassadas, quebradas, sem corte, enferrujadas. Elas ficam empilhadas no canto, cheio de teias de aranha, imprestáveis para seu mestre, ignorantes de suas funções. Há ferramentas na bigorna, derretidas, incandescentes, moldáveis, mutáveis. Elas estão na bigorna sendo moldadas por seu mestre, aceitando o seu chamado. Há ferramentas úteis, afiadas, aprimoradas, definidas, móveis. Elas estão de prontidão na caixa de ferramentas do ferreiro, disponíveis para seu mestre cumprindo o seu chamado. Algumas pessoas ficam empilhadas sem função, vidas quebradas, talentos desperdiçados, fogos apagados, sonhos estilhaçados. Elas são jogadas na pilha de ferro velho, necessitando desesperadamente de conserto, sem noção alguma de propósito. Outras pessoas estão na bigorna, corações abertos, famintos por mudança, feridas se curando, visão clareando. Elas dão boas-vindas às dolorosas investidas do martelo do ferreiro, desejando serem reconstruídas, implorando para serem chamadas. Outras estão nas mãos do mestre, afiadas, sem outros compromissos, polidas, produtivas. Elas respondem aos movimentos do braço do mestre, nada exigindo, tudo entregando. Todos nós estamos em algum lugar, dentro da ferraria. Estamos na pilha de ferro velho, na bigorna, nas mãos do mestre ou na caixa de ferramentas. Alguns de nós já estivemos em todos esses lugares. Descobriremos o que Paulo quis dizer quando falou sobre nos transformarmos em um utensílio para uso especial. E que transformação isso é. A pilha de ferro velho, a bigorna, as mãos do mestre, é uma viagem, ao mesmo tempo, cheia de alegria e dor. E você, que faz essa jornada, que deixa a pilha para entrar no fogo, que enfrenta a realidade da bigorna de Deus e que incessantemente procura descobrir seu propósito, seja valente,
pois você aguarda o privilégio de ser chamado de instrumento escolhido por Deus. Que o Senhor nos ajude, né, meus queridos? Independente de em qual parte nós estamos aqui, mas que a gente esteja com esse coração desejoso a aprender. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Vou chamar aqui o presbítero Alceli para orar por nós, depois eu dou os avisos. Graças a Deus. Amados, que possamos, como foi ministrado nessa noite, sermos perseverantes diante das provações. E como a palavra também diz, que tenhamos alegria por passarmos por provações, né? Porque ela é produtiva, é a pedagogia de Deus, é a escola de Deus na vida do cristão. Amém? Que nós possamos orar por nós que estamos aqui, e por você e pelos nossos familiares, e Deus possa nos abençoar. Querido Pai, amado Deus, Senhor, muito obrigado, Pai. Deus, que nessa noite, pela palavra que Tu tem ministrado aos nossos corações, Senhor, que ela produza mais firmeza, mais convicção, Senhor, e que estamos na vida e na caminhada cristã, e que estamos sendo ensinados, discipulados pelo Senhor e pela sua pedagogia. Pai, que haja em nós o testemunho que teve em Jó, quando no final de tudo aquilo que passou, ele pôde dizer: antes eu te conhecia, só de ouvir falar, mas agora eu te conheço de fato e de verdade, os meus olhos te veem. Pai, que em cada luta, que cada adversidade, que cada provação que eu passo, que os meus irmãos passam, Pai, que nós possamos ver o milagre, o agir do Senhor. Muito obrigado, Senhor Jesus, porque a Tua promessa é real e viva quando disse que Tu estaria conosco todos os dias das nossas vidas, Senhor. E isso é o que produz paz, é o que produz alegria, a certeza que Tu estás conosco, Senhor, em cada passo, em cada dificuldade que nós enfrentamos. Muito obrigado, Senhor. Nos despede em paz, debaixo da Tua bênção e proteção, porque, Pai, tudo nós te pedimos, pelo santo nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém.